um método muito importante para a avaliação de acidentes com múltiplas vítimas. Eu estou falando desse método, o método START. Então, para começar, já deixa o teu like, vê se está inscrito no canal e ativa os sininhos para a gente não perder essas notificações. O que acontece? O método START, ele é um método bem utilizado no atendimento pré-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar. Ele vai servir para uma triagem quando tem aqueles acidentes com múltiplas vítimas, ou seja, um ônibus capotou ou teve, Deus defenda, uma bomba foi lançada e teve múltiplas vítimas aqui. Então ele vai ter que seguir esse protocolo, vai ter que seguir esse método de atendimento para que ocorra uma triagem dessas vítimas da forma mais adequada possível e que todos aqueles pacientes envolvidos sejam atendidos. Porque, turma, é uma situação de bastante estresse, é uma situação que tem vários tipos de causas. Digamos que tudo que você estudou sobre urgência e emergência tem ali naquele momento, naquela hora, e você tem que agir da forma mais rápida possível. Então esse método ele vai ajudar a sistematizar como é que vai ser esse atendimento. Bom, esse método ele tem algumas colorações que vai ser determinadas para esses pacientes. Primeiro é uma coloração vermelha, tá? Eu tenho aquele paciente vermelho. Eu tenho um paciente de cor amarelo, que eu classifico ele. Tenho um paciente verde e tenho um paciente preto ou paciente cinza. Hoje a gente chama mais de cinza por conta da cor, né? Não pode mais falar uma palavra preta, que é mais... Tem algumas pessoas que se sentem atingidas com esse termo. Então hoje a gente já fala cinza, ok, turma? Então vamos lá. O que quer significar o vermelho? O vermelho é classificado aquelas vítimas no atendimento no transporte imediato, ou seja, aquela pessoa ela tem que sair dali o quanto antes para o atendimento ali hospitalar. Show? São vítimas que apresentam sinais que demonstram o estado crítico. Já o amarelo, ele é uma classificação nesse atendimento que apresenta, assim, aquela vítima tem sinais graves ali, mas ela pode aguardar aquele atendimento, diferentemente das vítimas vermelhas que elas não podem aguardar. Elas têm que receber esse atendimento o mais rápido possível. Já o verde, ele é classificado aquelas vítimas que apresentam lesões menores e sinais e sintomas que não requerem atenção ali de imediato. É um paciente que pode esperar. Show? E o cinza barra preto, ele é o óbito, é aquele paciente que já morreu em cena. Show, turma? Então temos essas classificações. E que nada impede nesse método, por exemplo, um paciente que você classificou como amarelo, ele evoluir para um vermelho lá durante a cena. Isso pode acontecer e isso pode ser até muito comum na hora dos seus atendimentos. Show? Então, no primeiro momento, classifica, latria esse paciente, certo? Faz essa triagem e depois vai reavaliando lá no local da cena. Show? Tem uma equipe que fica reavaliando. O que acontece? Como é que a gente vai realizar esse método START? Turma, presta atenção, larga tudo que você está fazendo e presta atenção nesse vídeo. O que vai acontecer? Você chegou na cena, você vai falar o seguinte: quem consegue andar, levanta a mão. Ó, todo mundo que consegue andar vai levantar a mão, certo? A pessoa se levanta e o que eu vou pedir? Ó, você fulaninho, vai lá para aquela tendazinha verde. Tá vendo aquela tendazinha verde? Então, se move para lá, fica lá e aguarda, não sai de lá. Por quê, turma? Porque essa vítima verde, ela vai tender a ficar andando ali naquele cenário crítico. E ela pode ser outra vítima ali de outra gravidade. Então, ó, move esse pessoal que anda para um local. Ah, professor, é um paciente que perdeu o braço, mas está andando. É verde também. Todo mundo que anda é verde. Lembra que eu falei que um paciente que ele pode evoluir, por exemplo, ele está no verde, pode ir para o amarelo, do amarelo ele pode ir para o vermelho, isso pode acontecer. Mas aqui no primeiro momento, lembra, tem que ser rápido, turma. No primeiro momento, eu direciono esses pacientes verdes para um local específico que eu vou determinar, beleza? Depois, ó, se anda, é verde, como eu falei com vocês. Se esse paciente não anda, o que eu vou avaliar em seguida? Eu vou avaliar se esse paciente respira. Se esse paciente não respira, eu vou abrir as vias aéreas desse paciente. Então eu vou fazer o jaw thrust, né? Jaw thrust, a boquinha de véia, e o chin lift, tá? Aqui, já que é vítima de trauma, dê preferência a fazer o jaw thrust para tentar manter a cervical o mais estabilizada possível. Show, turma? Então, abriu via aérea.
Aberta essa via aérea, eu vou avaliar novamente. Esse paciente está respirando? Caso ele não esteja respirando, mesmo depois da abertura da via aérea, esse paciente possivelmente foi a óbito. Então, é um paciente que morreu. Ele vai ser caracterizado aqui pela cor cinza. Beleza, se ele respira, ele é um paciente vermelho. Ou seja, abrir a via aérea, respirou, vermelho. Show, turma? Vermelho. Então, é um paciente que precisa de um cuidado imediato. Agora, se esse paciente respira, eu vou avaliar a frequência respiratória. Se essa frequência respiratória estiver acima de 30 impulsões por minuto, o que ele vai significar? Esse paciente é vermelho. Caso ele não tenha essa frequência respiratória, eu vou avaliar o tempo de enchimento capilar, ou seja, a perfusão desse paciente ou o pulso radial. O que eu busco aqui? Possíveis sinais de choque nesse paciente. Então, feita essa avaliação, eu determino, né, se ele tiver um preenchimento capilar acima de 2 segundos e tem a ausência do pulso, ele é um paciente caracterizado com a cor vermelha. Show, turma? Feito isso, o que é que eu vou avaliar também? Vou avaliar se esse paciente obedece a comando simples, tá? Avaliado, ó, preste atenção. O paciente, ele não respira, tá? O paciente, aliás, que ele não tem uma frequência respiratória acima de 30 impulsões. O preenchimento capilar dele está ali abaixo de 2, tem um pulso radial ausente, certo? Abaixo não, acima. E eu vou avaliar se esse paciente obedece comandos, tá? Se ele obedece a comandos simples, ele é um paciente amarelo. Caso ele não responda a esses comandos simples, ele é um paciente que eu vou caracterizar ele com a cor vermelha. Show, turma? Então, é dessa forma que vai ocorrer o nosso método START. Vocês conseguem observar que todo esse esquema eu fui de forma bem simples para vocês, bem devagar, explicando como é que vocês irão avaliar esses pacientes. Show? Dito isso, para fixar aqui o nosso conteúdo, eu vou lançar uma questãozinha para vocês. Vamos lá responder juntos. Bora lá. Em um acidente de múltiplas vítimas, o método START, Simple Triage and Rapid Triage, né, que é uma rápida e simples triagem nesse paciente, é utilizado, paciente de múltiplas vítimas, né, é utilizada a triagem de pacientes sendo identificados com a cor vermelha. O paciente que não consegue andar, respira e apresenta uma frequência respiratória superior a 30 RPM, esse paciente, ele é caracterizado como vermelho. Vamos lá voltar para o nosso método que a gente avaliou. O que é que ele diz aqui, ó? Ele diz que é um paciente que não consegue andar, é um paciente que respira, tá? Porém, essa respiração dele tem essa frequência aqui. Vamos lá avaliar aqui nesse nosso método. Beleza. É um paciente que não anda, tá? Ele respira, olha só, ele respira. Ele tem aqui a frequência respiratória acima de 30. Então, esse paciente ele é caracterizado como vermelho. Show? O que é que ele vai falar lá na questão? Que é um paciente caracterizado com a cor vermelha. Show? Então, essa alternativa aqui para vocês vai estar a alternativa C, C de Cristo, C de certo, ok, turma? E aí, conseguiram entender mais sobre o método START? Conseguiram, turma? Deu para entender? Deu para pegar as dicas do método START? Embora esse método não seja um método que caia tanto em concursos, mas quando ele cai, ok, turma? Mas quando ele cai, ele derruba muita gente, tá? Esse método derruba muita gente.